Bom dia, pessoal. Hoje, então, eu queria dar uns exemplos de transformação linear, né? Na aula passada a gente viu transformações lineares. Nosso exemplo canônico era aquele negócio de batata, cenoura, sopa e aquele tipo de coisa. Hoje eu queria ver uns exemplos de um ponto de vista mais geométrico, né? A gente tinha visto que transformação linear essencialmente são aquelas que você consegue representar com uma tabela, né? E no caso de batata, cenoura, fica fácil você ver isso. Se você tiver uma batata, na primeira coluna tem a quantidade de nutrientes, uma tabela que na primeira coluna tem a quantidade de nutrientes numa batata, na segunda a quantidade de nutrientes na cenoura, você tem a tabela, né? Aqui, com uma coisa mais geométrica, talvez seja mais fácil pensar naquela outra propriedade de transformações lineares, quer dizer, são transformações que preservam a soma de vetores, quer dizer, o t de v mais w é o t de v mais t de w, e preserva o produto por escalar, né? O t de alfa v é igual a alfa t de v. Então, a transformação que a gente vai trabalhar primeiro é essa aqui, rotação de 90 graus. A ideia é simplesmente você vai pegar uma coisa, que você vai pegar o R2, os exemplos todos vão ser de R2 para R2 mesmo. Eu quero pegar esse desenho e a menos de escala, a escala aqui está errada, mas eu quero só rotacionar o desenho, pegar ele e fazer assim, virar ele 90 graus. Tá? E eu quero ver como é que a gente faz isso com matrizes ou com transformações lineares. A transformação é essa, né? Eu queria ver como é que a gente encontra, sabendo essa transformação, como é que a gente encontra a matriz que representa essa transformação, né? Então, o primeiro problema nosso é o seguinte: eu tenho já uma transformação que não está muito bem definida assim matematicamente, mas eu queria, primeira coisa, ver que essa transformação é de fato uma transformação linear, né? A transformação, para ser linear, pelo critério que a gente colocou aula passada, ela tinha que satisfazer duas coisas, né? Uma delas é assim: se eu pegar um vetor v e pegar o vetor alfa v, multiplicar esse vetor por alguma coisa, eu tenho um vetor alfa v. Se eu fizer a transformação nesses dois vetores, o t desse vai ter que ser o t desse vai ter que ser alfa vezes o t desse aqui, porque esse vetor é alfa vezes esse, então o t desse tem que ser alfa vezes o t desse, né? É aquela coisa, a quantidade de nutrientes em duas sacolas de batatas e cenouras é 2 vezes a quantidade de nutriente em uma sacola, assumindo que essas sacolas são iguaizinhas, né? Então, quantidade de nutrientes em alfa vezes V é igual a alfa vezes a quantidade de nutrientes em V. Você aplica a transformação T, você quer que essa coisa seja preservada. Quer dizer, quando eu transformar esse vetor V, ele vai apontar para algum outro lugar. Quando eu transformar o vetor alfa V, ele vai ter que apontar para o mesmo lugar. E a proporção entre os tamanhos desse e desse vai continuar tendo que ser alfa, né? E no caso da rotação, isso é mais ou menos evidente. A rotação, ela preserva a origem. E aí, quando você rotaciona, finge que a origem vai ficar no lugar. Quando você rotaciona o vetor, esse agora é o t de v e esse é o t de alfa v. Pelo desenho, você vê que o alfa v, o t de alfa v, ele continua apontando na mesma direção, no mesmo sentido do t de v. E a proporção entre os tamanhos continua a mesma. Na verdade, os tamanhos não mudaram, né? Porque a rotação preserva os tamanhos. Então, de fato, se eu peguei o vetor, rotacionei um tanto, qualquer quantidade, não precisa nem ser 90 graus. Esse passa a ser o t de v, esse passa a ser o t de alfa v. E o t de alfa v é alfa vezes o t de v, da mesma maneira que o alfa v era alfa vezes o v. Importante essa relação entre os tamanhos desses vetores aí. Então, rotação preserva esse tipo de relação, né?
Translação não, se você mudar a origem de lugar, o vetor muda completamente. Porque o vetor é essa seta que sai aqui da origem, né? Então, se você muda a origem de lugar, o vetor passa a ser um negócio assim, né? Esse aqui, esse aqui, assim. Então, um nem fica mais sendo múltiplo do outro, né? A rotação preserva isso. Agora, uma outra coisa que preserva isso é uma reflexão, né? Se você pegar e virar assim e preservar a origem e mantiver os tamanhos dos vetores, isso também, esse passa a ser o t de v, esse passa a ser o t do alfa v, e a relação entre os tamanhos é alfa. Então, o t de alfa v é alfa vezes o t de v. Então, reflexões assim também preservam rotações, né? Se você mantiver a origem no lugar, tudo isso preserva essa coisa. T de alfa v igual a alfa vezes o t de v. A outra coisa que a gente quer que preserve é a soma, né? Então, se você tiver dois vetores v e w, né? Você sabe que a soma de vetores geometricamente é essa coisa da diagonal do paralelogramo, né? Você desenha o paralelogramo e a diagonal é a soma. Então, uma transformação que deixa a origem paradinha, por exemplo, a rotação aqui em volta da origem, e que preserve esses paralelogramos, vai preservar a soma, né? Então, se eu tinha aqui o vetor v, o vetor w, e esse aqui é a soma v mais w, quando eu, sei lá, rotaciono todo mundo, finge que a origem ficou parada no mesmo lugar, mas, então, agora esse aqui é o t de v, esse aqui é o t de w, é o v rotacionado, o w rotacionado, e esse aqui é o v mais w rotacionado. Então, esse é o t de v, t de w e t de v mais w. Agora, pelo desenho do paralelogramo, o t de v mais w é o t de v mais o t de w. Então, essas transformações geométricas que preservam a origem, que fazem rotação, que fazem reflexão, elas preservam a soma e preservam o produto por escalar. Então, elas são lineares. E aí, você já sabendo que essas transformações são lineares, você parte, então, para determinar a matriz dessa transformação, né? A transformação, a rotação de 90 graus, ela é muito simples, porque ela vai pegar uma coordenada x, y. Quando você rotacionar 90 graus, x, y, você vai ter o que era x vira o y, e o que era y vira menos o x, né? Ele está apontando na direção negativa do x. Então, esse carinha aqui, por exemplo, 2, 1, esse ponto aqui, esse cantinho da janela, vai virar menos 1, 2. Então, você troca o x com o y e muda o sinal lá do y. É simples, né? T de x, y igual a menos yx. Isso é fácil ver, mas eu não queria olhar direto assim, eu queria olhar para aquele procedimento de determinar a matriz de uma transformação linear. Como é que é a matriz da transformação linear? Na primeira coluna você põe o t do E1 e na segunda coluna você põe o t do E2, né? Na primeira coluna você põe a quantidade de nutrientes na batata, que é uma batata era o E1, né? 1, 0. E na segunda coluna você põe a quantidade de nutrientes da cenoura, que é o t do E2. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o vetor E1 e ver quando ele é rotacionado 90 graus, ele vai para onde? O E1, ele vira esse vetor, o vetor 1, 0 vira o vetor 0, 1. Então, o E1 vira o E2. A gente põe o E2 aqui. T de E1 igual a E2. E o E2, que é esse carinha aqui, quando ele é rotacionado, o vetor 1, 0, não, perdão, 0, 1, ele vai virar menos 1, 0. Então, o E2, ele, quando é rotacionado, ele vira o vetor menos E1. Está aqui o vetor menos E1, você põe na segunda coluna. Essa é a matriz de rotação, né? Se você botar aqui x, y, o que vai sair do lado de cá vai ser x. Quando você botar aqui x, y, multiplicar por essa matriz, aqui embaixo vai aparecer x, porque vai ser x vezes esse aqui. E aqui em cima vai aparecer menos y, né? Então, t de x, y igual a menos y, x. Essa é a matriz dessa rotação. A gente determinou assim, a gente só precisou olhar o E1,
para onde que ele vai e o E2 para onde que ele vai. Escrever aqui, TD1, TD2. Essa é a matriz de rotação. O segundo exemplo é um exemplo mais fácil ainda, é essa transformação espelho aqui. Como é que é essa transformação espelho? Deixa eu ver se eu consigo melhorar o foco. Não consigo. Bom, a transformação espelho, na verdade, não é uma transformação espelho. Eu quero espelhar o desenho, né? Eu quero pegar as coisas que estão aqui, mandar para o lado de lá, e as coisas que estão do lado de lá, mandar para o lado de cá, né? Como é que eu faço isso? A gente já sabe a cara dessa função, na verdade, porque o que você vai fazer é pegar a coordenada x e multiplicar por -1, e a coordenada y você deixa do jeito que está, né? Mas eu queria, de novo, como exercício, construir essa matriz dessa transformação espelho, pensando em termos desses vetores E1 e E2, né? Na verdade, a primeira coluna eu teria que colocar o vetor E1, para onde que ele vai quando você aplica a transformação. E na segunda coluna o vetor E2, para onde que ele vai quando você aplica a transformação. Então, o vetor E1 aqui, quando você aplica a transformação, ele é elevado em -E1. Você põe aqui, -E1. O vetor 1, 0, vai no vetor -1, 0, -1, 0. E o vetor 0, 1, que é o E2, fica parado, não muda, ele continua sendo o vetor 0, 1, E2. Então, essa é a matriz que faz essa transformação. Joga tudo que está aqui para lá e tudo que está lá e joga para cá. Desse jeito assim, espelhado. Não, essa é a transformação espelho. Não? Você poderia pensar, e se eu quisesse fazer um espelho aqui, jogar de cima para baixo, de baixo para cima, né? Aí tem aqui embaixo, essa daqui, né? De cima para baixo, de baixo para cima, você vai deixar o E1 parado e o E2 vai virar -E2. Aqui. Então, esse espelho aqui e o espelho aqui, você consegue fazer com facilidade, né? Uma pergunta que fica é assim, tá? E se eu tivesse um espelho torto, assim, né? Eu tenho aqui um vetor V indicando a normal desse espelho. Como é que eu descubro a matriz desse negócio? Eu acho que você consegue fazer na mão, na garra aí, mas a gente vai fazer de um jeito bacana como último exemplo, depois, mais tarde. Bom, o próximo exemplo, que também é uma transformação linear, é uma rotação por um ângulo alfa. Em vez de eu fazer uma rotação só de 90 graus, eu vou fazer uma rotação por um ângulo alfa qualquer. Então eu vou pegar aqui esse carinha e vou rotacionar assim por um ângulo alfa. O vetor E1 ele vai ser levado nesse vetor V aqui, e o vetor E2, quando ele for rotacionado 90 graus, ele vai ser levado nesse vetor W, né? E aí o que você tem que fazer? Você já sabe que essa transformação é linear, porque é uma rotação. A gente já viu que isso é linear. Você pega aqui o vetor V e coloca as coordenadas dele aqui. Como o ângulo aqui é alfa, as coordenadas do vetor V são cosseno alfa, seno alfa, né? E o vetor W, você pode fazer a mesma coisa, descobrir as coordenadas dele ali, mas um outro jeito de você descobrir o vetor W é sabendo que o vetor W é você pegar o vetor V e rotacionar 90 graus. E a gente já viu como é que faz isso, né? De um jeito fácil. Você pega as coordenadas do V, troca e muda o sinal aqui da coordenada X, que era a coordenada Y. Então, a coordenada X vira a coordenada Y e a coordenada Y vira a coordenada -X. Né? E aqui você tem, então, a matriz que faz a rotação 90 graus de qualquer vetor, né? Essa matriz aqui ficou meio ruim por causa desse negócio de alfa, cosseno, seno. Eu acho que a gente deveria, sempre que possível, evitar esse negócio de ângulo, né? Aqui nessa transformação
do espelho, por exemplo, esse vetor V, eu poderia, em vez de falar no vetor V, falar de um ângulo aqui e tal, mas eu acho que é muito melhor a gente pegar e falar num vetor V, né? Até porque amanhã você vai querer fazer isso aqui em R3, né? Espelhar por um plano. E aí você vai ter uma direção normal do plano. E se você for especificar essas coisas com um monte de ângulo aí, vai dar uma trabalheira. E eu não vejo muito propósito nisso. Então eu queria fazer de novo esse exemplo da rotação. Só que em vez de eu falar desses vetores cosseno alfa, seno alfa e tal, eu vou simplesmente falar do vetor V e do vetor V rotacionado 90 graus, né? Na verdade, é o vetor V e o vetor W. Eles têm tamanho 1, porque eles são a rotação do E1 e do E2. O E1 e o E2 têm tamanho 1. E eles... um são a rotação do outro. Esse aqui tem 90 graus, né? Porque o E1 e o E2 tem 90 graus. Então, o V e o W também, porque eles são a rotação de duas coisas que tem 90 graus, continuam tendo 90 graus. Né? O vetor E1 é elevado no vetor V, que tem essas coordenadas, V1 e V2. O vetor E2 ele é elevado no vetor W, que tem coordenadas W1 e W2, mas a gente queria escrever tudo em função desse vetor V aqui. Né? Então, o vetor W, eu sei que ele é o vetor V rotacionado, então eu sei que as coordenadas dele são essas aqui, porque eu já sei rotacionar 90 graus no vetor. Né? Então fica assim. E aí a matriz dessa transformação é simplesmente o T do E1, V1, V2, e o T do E2 menos V2, V1. As matrizes que tem essa cara aqui, se o tamanho do vetor V for 1, são as matrizes de rotação, né? Na verdade, esse V1 é o seno de algum ângulo e o V2, perdão, o V1 é o cosseno de algum ângulo e o V1 é seno desse mesmo ângulo, né? Certo? Então, essas são as matrizes de rotação por um ângulo qualquer, em R2, né? Tudo que eu estou fazendo é em R2. Agora eu queria usar esse exemplo para fazer uma conta, que na verdade essa conta aqui foi uma coisa que me impressionou bastante quando eu aprendi. Eu achava a álgebra linear uma bobagem, que eu não entendia nada. E quando eu entendi isso daqui, eu falei, puxa, é incrível. Não? A gente tem... Eu queria fazer o seguinte, essa matriz aqui é a matriz de rotação por um ângulo alfa. Esse é o vetor V, que é o E1 rotacionado um ângulo alfa. Ele fica cosseno alfa, seno alfa. E o E2 é esse aqui, rotacionado 90 graus, esse aqui. É o que a gente já tinha feito, né? Aqui no exemplo, né? Cosseno alfa, seno alfa, menos seno alfa, cosseno alfa. Então essa matriz, ela pega um vetor qualquer e rotaciona ele por um ângulo alfa. E esse vetor aqui, ele é um vetor que faz um ângulo beta com o eixo x, né? As coordenadas dele são cosseno beta, seno beta. Então, se eu pegar um vetor que faz um ângulo beta e rotacionar ele por um ângulo alfa, vai dar um vetor que faz o ângulo alfa mais beta com o eixo x. Então, o resultado dessa rotação aqui, desse vetor rotacionado desse tanto, sem fazer conta nenhuma, tem que ser isso aqui, cosseno de alfa mais beta, seno de alfa mais beta. Agora, se você de fato aplicar a transformação, vai ficar assim, cosseno alfa, cosseno beta, menos seno beta, seno alfa. Era melhor eu ter falado alfa primeiro, né? Cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa, seno beta. Isso é cosseno de alfa mais beta. E o seno de alfa mais beta vai ser seno alfa, cosseno beta, mais cosseno alfa, seno beta, que são as fórmulas de cosseno e seno de soma de ângulos que você aprendeu no ensino médio, né? A gente só, pelo fato de ter observado que a rotação é uma transformação linear, ter determinado a matriz dessa transformação linear, a gente conseguiu demonstrar a fórmula para a soma
cosseno e seno de soma de dois ângulos, né? Bom, por fim, o último exemplo que eu queria fazer é esse do espelho. Eu tenho um espelho aqui, tá com um monte de desenho aí, mas eu tenho um espelho aqui e eu quero pegar alguma coisa, que é essa casinha aí, e eu quero rotacionar ela, refletir ela por esse espelho aí. Fazer uma coisa assim, né? Então, esse risquinho aqui, ele tá no eixo aqui, onde vai ser refletido, né? Esse carinha aqui, ele é mandado pro lado de lá. E essa é a transformação, que seria a transformação espelho, ou essa reflexão nesse eixo aqui. Esse eixo é mandado em menos ele do lado de lá, e eu queria encontrar a matriz desse negócio. Assim, parece meio complicado, mas eu queria fazer esse problema, na verdade, em etapas. O que eu queria fazer? Eu queria pegar esta casinha, fazer uma transformação que eu já conheço, que é o seguinte: rotacionar essa casinha por esse ângulo menos alfa aí, na verdade. Eu não vou chamar de alfa, eu vou usar esse vetor V aqui, né? Então, na verdade, essa transformação que rotaciona assim é o contrário da transformação que rotaciona assim, que foi essa que a gente escreveu com o ângulo, com esse vetor V aqui, né? Essa rotação, ela pega o E1 e leva no V. Eu quero fazer o contrário, eu quero pegar o V e levar no E1, né? Eu quero pegar esse vetor V e levar no vetor E1. Essa transformação, na verdade, ela pega o vetor E1 e leva nesse vetor aqui, ó, que é o V refletido lá para baixo, que tem essas coordenadas aqui, ó, V1 menos V2, que é esse vetor V, só que eu peguei a coordenada Y e negativei ela para mandar ele lá para baixo. Então, a transformação que eu quero é essa rotação que leva o vetor E1 nesse vetor aqui de baixo, V1 menos V2. Então, primeiro eu vou pegar e vou aplicar essa transformação, que é essa rotação que leva o vetor E1 nesse vetor aqui. Depois eu vou fazer aquela reflexão pelo eixo X. Certo? A reflexão pelo eixo X a gente sabe fazer também. E depois agora eu rotacionei, eu já rotacionei tudo assim, né? Pegando esse carinha e levando para lá, foi uma rotação para cá, menos alfa. Agora eu vou fazer uma rotação alfa, que pega esse vetor aqui e leva nesse vetor aqui. Ou seja, é uma rotação que pega o E1 e leva no V, né? Pego menos E1 e leva no menos V. É a rotação que pega o E1 e leva no V. Então, eu vou fazer uma sequência para fazer essa reflexão. Sair daqui dessa casinha e parar aqui na casinha assim, refletida. Eu vou fazer isso em 3 passos. Assim. Só que é o contrário, né? Então, primeiro, eu vou multiplicar por essa rotação menos alfa, que é a rotação que leva o E1 nesse vetor, V1 menos V2. Depois eu vou fazer a reflexão. E depois eu vou fazer essa transformação que leva o E1 no V, que vai fazer isso daqui. E esse resultado todo é a reflexão pelo espelho, certo? Então, na verdade, isso que a gente quer é uma combinação dessas 3 transformações aqui. A gente já viu que você
combinar essas transformações, fazer primeiro uma, depois a outra, é o produto de matrizes, né? Então aqui, aqui primeiro a gente tem a matriz da rotação que pega o E1 e leva nesse vetor aqui, V1 menos V2, e a matriz dessa rotação a gente já viu que é assim, né? O E1 é levado nesse, e o E2, então, você pega, troca e muda o sinal aqui, porque isso é pegar esse vetor e rotacionar ele 90 graus, né? No sentido anti-horário. Então, se o E1 vem para cá, o E2 vem para cá. É o que a gente fez quando a gente estava falando de rotação. Só que aqui o vetor era V1, V2. Então aqui fica V1, V2. Aqui no nosso, o vetor é esse aqui, V1 menos V2. Então aqui fica V1 menos V2. E a segunda coluna é você pegar esse vetor V e rotacionar ele 90 graus no sentido anti-horário. Como é que você faz? Você troca as coordenadas e muda o sinal do primeiro. A gente fez a mesma coisa aqui. Trocou esses dois e mudou o sinal aqui do primeiro. Então essa é a rotação por um ângulo menos alfa. Se você quiser, você pode escrever essa coisa com seno e cosseno. Você vai ver que o menos alfa vai ficar assim, seno de menos alfa, cosseno de menos alfa, seno de menos alfa, e o cosseno de menos alfa e o cosseno de alfa é a mesma coisa, e o seno muda de sinal, né? E aqui fica menos seno de menos alfa, mas menos seno de menos alfa é seno de alfa. Então, se você quiser fazer desse jeito complicado aí com seno e cosseno, pode também. Mas o meu ponto a gente vai fazer essa rotação, mandando o E1 para cá, para esse vetor, de coordenadas V1 menos V2. Depois a gente vai fazer uma reflexão e mandar todo mundo para o lado de lá. E a reflexão é isso. O E1 é mandado no menos o E1 e o E2 fica E2 mesmo. Essa é a matriz que faz essa reflexão daqui para cá. E depois agora eu quero rotacionar um ângulo alfa. E no fundo o que eu vou estar fazendo é mandando esse eixo nesse para cá, né? Refletindo ele. E esse carinha aqui vai ficar paradinho do jeito que ele tá. Então, combinando essas três coisas, é essa reflexão pelo espelho. Então, se você fizer a conta e multiplicar essa matriz, você vai ver que vai dar um negócio assim. V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado aqui. Aqui embaixo vai aparecer o contrário, V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado. E aqui na diagonal vai aparecer a mesma coisa. 2V1, V2, menos 2V1, V2, menos 2V1. Se você multiplicar isso aqui, você vai ver que vai dar isso. Então, a gente conseguiu determinar a matriz que faz essa reflexão de um desenho da casinha. Pega ela e reflete para o lado de lá, né? Daqui para cá. Reflete por esse espelho aqui, que é ortogonal a esse vetor V que tem norma 1. Essa fórmula que a gente fez da rotação é para esse V de tamanho 1. Então eu estou assumindo aqui também que esse V aqui tem tamanho 1. Se você quiser, você pode escrever cosseno de alfa, seno de alfa e fazer toda essa conta aí. É a mesma coisa, só que em vez de V1, V2, vai aparecer cosseno alfa, seno alfa. Então, cosseno alfa menos seno alfa, você multiplica isso tudo, vai dar a mesma coisa, só que no lugar de V1 e V2 vai aparecer cosseno alfa, seno alfa. Então é isso, esse foi o último exemplo. E aula que vem a gente vai falar sobre produto interno.